Mas que bom estar aqui com vocês. Não precisa, Lu. Eu seguro aqui. Obrigado, viu? Eu estou aqui com uma colinha no meio da Bíblia, dá para me virar aqui, tá? Senta um pouquinho. A Núbia já orou. E eu espero que eu seja a bênção na tua vida hoje de manhã, tá bom? Agradecer ao pastor Bispo, agradecer ao Cido, ao Celso, a todos da igreja, que deixe eu partilhar aqui o púlpito e uma palavra com vocês. É uma alegria, tá bom? Trago o abraço do pastor Ivaldo, da pastora Cátia, da igreja do Alves Dias. Eles estão por lá e nós estamos aqui. Eu fico muito feliz de ver uma igreja feliz, uma igreja alegre, uma igreja fervorosa, uma igreja que a gente sente a presença de Deus. Isso é muito bom, que às vezes a gente vai pregar em algumas igrejas e a gente percebe o pessoal meio desanimado, mas aqui não, percebi que vocês estão muito avivados para a honra e glória do nome de Jesus. Isso é muito bom. E quando o Celso me chamou para pregar, eu perguntei para ele se tinha algum tema, né? Já que era culto de missões. O Celso disse assim: pastor, não tem, é pregar livre, né? O tema é livre. Mas eu escolhi um tema para falar sobre missões, já que é missões. E eu escolhi o texto do Evangelho de João, no capítulo 4. Conta uma história da mulher samaritana, muito embora eu não pretenda aqui falar de todos os detalhes da história da mulher samaritana, mas logo no final, depois que essa mulher ela se converte, depois que Jesus oferece a ela a água da vida, algumas coisas acontecem e algumas coisas são ditas por Jesus que tem tudo a ver com missões. Quando a gente vai conceituar a palavra missão, a gente aprende que missão é uma incumbência que alguém recebeu para fazer alguma coisa, é uma ordem que alguém nos deu ou deu a alguém para que esse alguém cumpra essa ordem. Isso é uma missão. E essa missão ela pode ser feita de uma maneira onde o coração se alegre, onde eu tenha alegria no coração, ou essa missão ela vai ser feita com peso. Eu acredito que quando ela é feita com peso, com constrangimento, não funciona. Mas a missão que nós somos chamados a fazer é uma missão que não nos traz peso. Aliás, é uma alegria e algo que eu e você, nós não merecíamos ter essa missão de anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Então, eu fico pensando, às vezes, eu me pego pensando, eu falo: Senhor, que alegria, que privilégio é poder falar de Jesus para alguém no supermercado, no trabalho. Que privilégio é poder abrir a Bíblia e ensinar, pregar, aprender com a igreja, aquela coisa de você sentir no olhar de cada um algo que é de Deus para a gente. Isso é um privilégio, não tem como a gente expressar esse privilégio. E o missionário, se a gente for conceituar a palavra, aquilo que Jesus fala aqui, é aquele que se dedica a ensinar, catequizar, treinar. Esse é o missionário. Porque na nossa cabeça, eu não sei você, mas a gente pensa em missionários sempre em terras longínquas, né? Quando vem na nossa cabeça, a gente pensa em missionários lá na África, ou de repente no Belém do Pará, como se você aqui não tivesse nenhuma serventia, nenhum valor. E é verdade, você é um missionário. Porque você tem na tua mão e dentro de você o maior de todos os poderes que existe, que é o poder de reconciliar uma alma com Cristo. É o ministério da reconciliação que Deus deu para a gente. E aí eu vejo isso nesse texto aqui de Evangelho de João, capítulo 4, do verso 31 até o verso de número 42, quando o texto sagrado, eu estou com a linguagem na Nova Versão Internacional, talvez seja um pouco diferente da de vocês, mas é o mesmo texto, que fala assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele para que ele comesse alguma coisa. Eles estavam voltando da cidade, e aí eles queriam que Jesus comesse alguma coisa, eles tinham de comprar alimento. Foi quando Jesus se encontrou com a mulher no poço. E aí Jesus disse assim a eles: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Isso me chama a atenção. Eu tenho algo a comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Será que ele já comeu um chocolate de Páscoa? Porque a gente deixou ele sem comida aqui.
Aí no verso de número 34 ele fala assim, disse-lhe Jesus, já que eles não entenderam, Jesus disse assim para eles, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí ele diz mais, a concluir a sua obra. Vocês dizem, daqui a 4 meses haverá colheita, não é isso que vocês dizem? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. E aí ele diz no verso 36, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe do fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia, outro colhe. E aí Jesus diz algo fantástico nessa turminha aqui. Ele fala assim, eu os enviei para colherem onde vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Olha o que Jesus está dizendo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho daquela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou por lá 2 dias com eles e disse assim, eles disseram a Jesus, é por causa da sua palavra, muitos outros creram. E eles disseram, agora eles dizem a Jesus, no último, agora cremos não somente por causa do que você disse, dizendo a mulher, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Eu dei um tema para essa palavra, que eu disse assim, no tema. Eu sempre falo 9 dias que eu não sou muito bom para colocar tema na palavra. Eu não gosto, para ser sincero, mas eu dei um tema aqui. Os meus temas nunca são bons. Pelo menos eu acho que eles não são bons. Mas eu coloquei aqui um tema com base no versículo 38. Eu vos enviei para colher. Essa história me chama a atenção. Sempre me chamou a atenção. Porque essa história, ela narra a história de um encontro de 2 povos. Um judeu, Jesus, seus discípulos, e uma mulher samaritana. E eu não sei se você conhece um pouquinho da história dos samaritanos, mas o samaritano, para o judeu, ele era alguém totalmente descredenciado de algum bem. O judeu, quando ele tinha 6 anos de idade, ele era ensinado pelos seus pais a fazer uma oração imprecatória, ou seja, direcionada para o lado de Samaria, e a oração que ele fazia era uma oração amaldiçoando o samaritano. O judeu, ele também tinha como costume, segundo os estudiosos, fazer uma oração assim. Eles diziam, graças a Deus, e olha como que eles oravam, porque eu não nasci mulher. Eles diziam isso. A sociedade era extremamente machista daquela época. Então a oração, graças a Deus, eu te dou graças porque eu não nasci mulher, porque eu não nasci cachorro e porque eu não nasci samaritano. Essa era a oração que o judeu fazia. Mas é nesse espaço aí de ideias, ou nesse espaço de verdades que essa turma tem, que Jesus encontra com a mulher samaritana. E aí você já sabe a história. E a história, o que aconteceu com a história desse povo com Jesus, dessa mulher com Jesus, e o que Jesus proporcionou a essa mulher. Mas, como eu disse para vocês, eu não vou entrar muito no detalhe da mulher. Mas eu não sei se você já parou para pensar por que da razão do Evangelho. Por que da razão do Evangelho? Eu não sei se você já se pegou pensando, mas por que o Evangelho existe? Por que essa boa nova existe? Aí você vai dizer de forma muito responsiva, de uma forma muito prática, de uma forma muito tranquila. Ah, pastor, o Evangelho existe para ser anunciado. É verdade. O Evangelho existe para ser anunciado. Este é o motivo real do Evangelho. Mas a grande pergunta que a gente tem que responder é por que a gente, às vezes, segura tanto isso que é para nós algo tão bom e não passa para frente? Por que a gente, como missionários de Jesus, como aqueles vocacionados por Jesus, como aqueles chamados por Jesus, por que a gente não passa para frente o Evangelho? Essa é uma grande reflexão que a gente precisa fazer. Porque existem pessoas que elas têm uma facilidade enorme de sentar numa roda de conversa e quando você menos espera, essas pessoas estão falando do Evangelho. Elas estão falando de Jesus.
Existem outros que têm uma dificuldade maior, que talvez a gente poderia até classificar numa escala de dons. Eu não tenho dom, o meu dom é outro. Eu até acho que isso tem uma certa verdade. Mas no fundo, eu e você, todos nós somos missionários, todos nós somos representantes de Cristo nessa terra, todos nós somos a expressão de Deus na terra. Só que a gente confunde às vezes as coisas, achando que a gente tem que simplesmente abrir a Bíblia e falar. E se eu não souber nenhum versículo bíblico, e se eu não souber nenhuma passagem bíblica, e se eu não for um teólogo, eu não posso pregar o Evangelho. Mas é um grande engano da gente. Porque o Evangelho, ele só toma força, ele só se torna algo notório para as pessoas quando aquilo que eu prego é aquilo que eu sou. Quando aquilo que eu prego é aquilo que eu vivo. Quando a verdade que eu ensino é a verdade que me libertou. Quando aquilo que eu digo a alguém é aquilo que primeiro foi remédio para mim. Quando eu falo para a pessoa aquilo que realmente aconteceu. Porque a mensagem se torna crível nesse instante. Porque as pessoas olham para nós e elas percebem que existe algo em nós que é uma verdade, que não tem como contestar, é algo que mudou a nossa história. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha meus 15 anos, 16 anos, talvez 15 anos, a minha mãe se converte ao Evangelho de Jesus. Ela com a minha irmã, pastora Kátia, com 12 anos de idade. E aí eu me lembro que essa conversão, por mais que elas pudessem achar que não tinha nada novo, eu percebia mudanças na vida da minha mãe, eu percebia mudanças na vida da minha irmã. E eu dizia para ela esses dias que eu ficava provocando, porque irmão briga, não briga? Irmão discute, não discute? E quando ela brigava comigo, eu falava assim, você não é crente? Por que você está brigando comigo? Aquela voz do capiroto na boca da gente, né, para provocar e roubar a paz do cristão. Mas eu me lembro que a minha mãe, ela me convidava para ir para a igreja, e eu dizia para minha mãe, mãe, eu vou para a igreja um dia, mas eu irei para a igreja quando eu for velho. Quando eu for velho, depois que eu tiver feito tudo que realmente eu quero fazer, eu vou para a igreja. E o que é curioso, especialmente comigo, na minha relação e na minha história com Cristo, é que quando eu tinha meus 17 anos para completar 18 anos, eu tinha algo no meu coração. Eu pensava assim, quando eu completar 18 anos de idade, quando eu ficar maior de idade, como se com 18 anos a gente sabe alguma coisa da vida, mas na cabeça da gente, de um jovem, a gente acha que a gente sabe. 18 anos é uma idade suficiente para que a gente viva solto pelo mundo e dono das nossas decisões, como se nós conhecêssemos todos os mistérios da vida. Mas eu pensava diferente, eu dizia o seguinte, quando eu completar 18 anos de idade, eu vou fazer tudo que não presta. Absolutamente tudo que não presta. Aí você sabe o que é tudo que não presta, né? Tudo que o meu pai não deixava eu fazer, que o meu pai era dominador, meu pai era cuidadoso, a minha mãe também. O meu pai, ele não deixava a gente sair sozinho. Eu morria de vontade de assistir o jogo de São Bernardo no Baitão, do Aliança, para quem é do meu tempo, e meu pai não deixava eu ir no Aliança assistir o jogo. E eu ficava horrorizado. Falei, mas com 18 anos ele não me segura. Só que eu não sabia de uma coisa, que Deus, ele já estava olhando para mim com um olhar especial, e Deus estava dizendo para mim assim, não, você não vai completar 18 anos longe da minha presença. E eu, quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui na igreja da minha mãe, eu fui na igreja quadrangular onde ela congregava, e ouvindo uma canção cantada pela irmã Edna, o Espírito Santo de Deus me tomou de um modo tão sobrenatural, que eu chorava copiosamente, e não conseguia parar de chorar, chorava, e todo mundo vinha ao meu lado, o que está acontecendo? E eu só chorava, e a minha mãe começou a ficar apavorada e dizia, filho, o que aconteceu? E eu dizia para ela, eu não sei o que aconteceu. Hoje eu sei o que aconteceu. Foi o Senhor Jesus que entrou na minha vida, tomou meu coração e me fez ter esse encontro com Ele. E a partir daí, a minha vida, ela foi uma vida de bênção. Dificuldades, sim. Lutos na família, sim. Quem conhece minha história sabe disso. Mas todo esse tempo, o Senhor Jesus, ele esteve comigo, e o Senhor Jesus me fez entender que eu era o quê? Que eu sou o quê? Um missionário. Quando o Cido apresentou um missionário de longe, eu achei que fosse algum amigo de vocês que estava vindo lá do Belém do Pará. E eu não sabia que era eu, mas quando ele falou que era eu entendi o longe. É longe lá de trás. 30 anos, cabelo preto, sem barriga, com cabelo. Hoje o processo invertido, sem cabelo e com barriga. Quer dizer, tudo... Mas esse é o missionário lá de trás. Mas a razão do Evangelho existir, gente, é uma só. A razão do Evangelho existir é que Deus, ele deseja encontrar com as pessoas. Deus deseja encontrar comigo, Deus deseja encontrar com você. Deus deseja encontrar com aquele que está lá fora. Agora, olha que coisa interessante.
Eu me lembro, faz tempo também, não sei se o pastor Bispo vai lembrar, mas um dia eu trouxe um pastor amigo para pregar aqui, lá atrás, que foi meu professor. Pastor Edivaldo Daga. E ele pregou aqui nessa igreja, talvez vocês nem lembrem desse pastor. E eu me lembro que foi num culto de sábado, e ele, quando ele chegou aqui, ele era um pastor, ele é um pastor de uma igreja mais tradicional, que os louvores são mais silenciosos, que não é um louvor assim, que é avivado, né? que o pessoal dança. E eu me lembro que ele ficou empolgado com a nossa igreja aqui do Feazópolis, né? E ele ficou muito empolgado. E aí ele contou uma história de um amigo dele que era louco, maluco, drogado, doido. E um dia ele foi numa igreja, ele não era pastor ainda, e ele encontrou com esse amigo doido. A igreja era pentecostal. E aí ele disse assim aqui para nós, aqui, ele falou assim, só uma igreja pentecostal poderia transformar esse doido num servo de Jesus. Mas, por que? Amém. Por que eu estou contando essa história? E você pode pensar que eu só estou contando causos aqui. Porque eu quero entrar na mensagem aqui dos três pontos que eu destaquei para a gente conversar. Porque na cabeça da gente funciona assim. A gente começa a classificar quem pode ser salvo, quem não pode ser salvo. Não que você queira fechar a porta do céu para as pessoas, a porta da salvação, não. Mas na sua cabeça você começa a colocar algo como impossível. É impossível o meu vizinho congregar, ser cristão. Imagina, ele é um cara que é um adúltero, ele é um cara que ele faz tudo errado, ele é um cara que ele tem vício, ele nunca vai entrar para o céu, ele nunca. Então você coloca já uma distância muito gigante entre aquilo que é possível. Porque para Deus não existe nada impossível. Então eu estou aqui hoje para te dizer, em nome de Jesus, que a primeira coisa que eu e você precisamos entender, como eu estou dizendo aqui no texto, que ele nos chamou para quê? A proposta é essa, ele nos chamou para colher. Olha o verso 38 que ele fala, eu vos enviei para colherem. É isso que para isso que você existe. Deus chamou você, a mim, para colher. E aí eu poderia até ilustrar de uma maneira mais atual, porque olha o que Jesus disse assim, eu chamei vocês para colher onde vocês não cultivaram. Onde vocês não cultivaram. E ele diz assim, outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho. Agora eu quero dizer uma coisa usando um exemplo atual. O pastor Bispo foi lá para o Alves Dias. Ele trabalhou lá no Alves Dias. Ele sangrou lá no Alves Dias. Ele visitou muita gente no Alves Dias. E hoje nós lá no Alves Dias, nós estamos usufruindo do trabalho dele, porque ele nos chamou para colher. Nós entendemos a mensagem. O pastor plantou e nós estamos agora colhendo aquilo que ele plantou. Para ganhar almas. E ontem, por exemplo, 25 pessoas se batizaram. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas porque teve um trabalho. Teve alguém que plantou. Mas agora, para cumprir isso, eu preciso entender em primeiro lugar que no texto aqui, o texto me mostra Jesus contrariando as coisas. Jesus contrariando os paradigmas humanos. Porque Jesus ele vai ao encontro de gente que é desqualificado, gente que está à margem da sociedade. Esses dias eu ouvi um pastor falar assim que Jesus quando juntava com um religioso, era só problema, né? Jesus, quando se juntava com religiosos, era só problemas. Porque Jesus, você nunca vai encontrar na Bíblia Sagrada Jesus dizendo para prostituta, para pecador, para publicano, para pessoas marginalizadas, para leprosos, para trás de mim, vocês estão longe de mim, do jeito que você encontra lá em Mateus 23, Jesus falando para eles duramente para os religiosos. Gente dura. Que diz assim, as meretrizes vão preceder vocês no reino dos céus, vocês não entram. Por quê? Porque era problema. Porque então eu vejo aqui que Jesus, na verdade, ele nos chama para contrariar os paradigmas humanos. Aonde Jesus vai? Jesus vai num poço. Aonde Jesus vai? Falar com uma mulher. Lembra a oração do judeu? Graças a Deus porque eu não sou mulher, eu não sou cachorro e eu não sou samaritano. Olha como Jesus ele contraria tudo. Ele bate de frente, ele choca. Ele vai justamente falar com quem? Com uma mulher. E ele não vai falar com uma mulher qualquer, ele vai falar com uma mulher que ela é samaritana. Porque ele entendeu que ele era um missionário. Então quando a gente pensa em missionário, eu não consigo pensar em ninguém maior do que Jesus. Paulo foi um grande missionário. Paulo ele mudou muita coisa. Paulo ele foi
ele foi chamado com um ministério maravilhoso, mas ainda assim Paulo, mesmo ele chegando ao ponto de dizer assim, me imitem que vocês estarão imitando a Cristo, eu não posso olhar para Paulo como um modelo absoluto. Eu preciso olhar para Jesus como modelo absoluto. E Jesus foi o maior missionário. Ele está lá com uma mulher. E uma mulher que todas as outras mulheres não gostavam dela. Porque ela era uma mulher pecadora. Era uma mulher que, aos olhos da sociedade, de outras mulheres, de outras pessoas, ela estava totalmente desqualificada. E Jesus vai e contraria essa lógica. E Jesus dá um susto nisso. Na natureza humana, nos religiosos, na mulher. Porque quando ele começa conversando com ela, ela acha estranho. E talvez na cabeça dela ela fosse mais um dos homens que se aproximassem dela com o único interesse de tê-la como mulher, de possuí-la. Só que ele tem um outro interesse. E quando ele fala para ela assim, se você soubesse quem está diante de você, você pediria para ele água viva. E você receberia da água viva. E você nunca mais viria aqui para tomar dessa água, que essa água que mata a sede na hora, mas eu sou a água da vida, que mata a sede para sempre. Ou seja, a mulher não entende. E para que ela entendesse, o que ele faz? Ele fala assim, chama o seu marido. Aí ela fala, agora você se lascou, seu profeta interesseiro. Tu tá de olho em mim. Mas ela fala assim, eu não tenho marido. E aí Jesus vem, arrebenta com toda coisa errada que ela podia estar pensando. É verdade, você não é casada, você não tem marido. Você teve 5 e que você vive agora não é teu marido. E aí ela toma um susto. Mas é atrás dela que Jesus vai com a intenção de salvá-la. E outra coisa também, olha como que ele quebra paradigma. Você lembra para quem que ela vai pregar o evangelho? Que a gente fala aqui no final que eu li, que eles disseram assim, agora nós cremos, mulher, não por conta do teu testemunho. Nós cremos porque agora nós ouvimos da boca dele que ele é o Salvador do mundo. E o que é fantástico nessa história é porque os judeus não conseguiam olhar para Jesus como o Salvador do mundo. Até os próprios discípulos, eles não entendiam muito bem o que Jesus dizia. Mas o samaritano entende, ouvindo pouco tempo, tu és o Salvador do mundo. Você sabe que um judeu ortodoxo, até hoje, ele não crê que Jesus é o Messias, né? Vocês sabem disso, né? A razão que eles não creem, existem algumas razões. Mas uma das razões por que eles não acreditam, em primeiro lugar, é porque lá no profeta Isaías estava dizendo que o Messias ele inauguraria o 3º templo. E Jesus não inaugurou o 3º templo. O primeiro templo foi o templo de Salomão, o segundo de Zorobabel, e o 3º templo não tem. Não tem o templo. Só que Jesus disse assim, você está vendo? Nossa, você vê o templo, as pedras do templo, o pessoal tudo admirado. Jesus vira com um certo ar, assim, eu não diria de deboche, mas talvez fala, poxa, vocês estão tão por fora. Ele disse o seguinte, falou, olha, derrubam esse templo, mas não desse templo. Em 3 dias eu reconstruo ele. Imagina! E aí Jesus, ele morre, numa sexta-feira. Depois de tomar a Páscoa, comer a Páscoa com os seus discípulos lá, de João 13 até João 17, onde ele lava o pé do discípulo, onde ele fala tantas coisas, onde ele ora por eles, ora por você, ora por mim, que ele diz assim, abençoe aqueles que um dia virão crer em mim. Aí Jesus faz essa oração, só que Jesus morre. Mas no domingo da manhã, que foi o texto que leram aqui, foi o Ciro que leu, as mulheres vão ao templo. Aliás, vão ao sepulcro. E lá no sepulcro, elas ficam pensando o que vai acontecer, mas a pedra está removida, Jesus não está lá, Jesus está vivo. Esse é o Jesus. Esse Jesus é o Jesus missionário. Mas olha que interessante, ele vai, antes de morrer, atrás dessa mulher. E quem que é o público dessa mulher? Como que era? Era mulher ou era homem? Homens. Porque ninguém ouvia essa mulher. Mulheres não ouviam essa mulher. Eram homens que eram o público dessa mulher. Mas essa mulher foi transformada, ela foi mudada, ela foi restaurada, ela teve um encontro com a vida. Olha, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar de adorar, os nossos pais dizem que é nesse monte. Onde é o lugar de adoração? Me esclareça essa dúvida, mestre. E ele disse assim, olha, mulher, haverá uma hora, e já chegou a hora, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, em nenhum lugar, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus. Jesus te enviou para colher, para colher, para colher, para colher.
Alguém já fez o trabalho árduo. Tem gente que está desejoso por Jesus. Ele está chamando só você para colher. Só que a primeira coisa que ele faz, ele quebra paradigma. Bote uma coisa na tua cabeça. Não existe pecador que não possa encontrar-se com Jesus. Não existe adúltero que não possa se encontrar com Jesus. Não existe bebum que não possa se encontrar com Jesus. Eu tive visitando uma pessoa esses dias com a minha esposa para levar a Santa Ceia e a mulher começou a falar e não parava mais. Depois ela até me mandou um zap: pastor, desculpa que eu falei demais. Eu falei: não, irmã, tá tudo tranquilo, fique em paz. Mas ela botou o marido e falou do marido que o marido era bebum, que ela quase separou do marido, mas e ela falava assim: não briga comigo, né? E eu vi que ele estava dando uns toques para ela, tipo assim, fica quieta. Aí eu falei assim para ele: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso que ela está falando, para mim, só tem um efeito na minha alma. Sabe qual que é o efeito? Não é olhar para você e te criticar. É o efeito de eu chegar e aplaudir Jesus, para saber que Jesus é o Jesus que transforma, é o Jesus que muda, é o Jesus que transforma e muda mesmo. É isso. Então, bote uma coisa na sua cabeça. Jesus, ele vai quebrar paradigmas. Pessoas serão salvas. Pessoas serão transformadas pela tua vida. Mas põe uma coisa na tua cabeça. Não dá para você nomear quem será salvo. Uma segunda lição que eu vejo aqui, isso é importante. Jesus, ele coloca em prática o que era prioritário. Eu acho muito interessante aqui que os discípulos eles foram comprar alimento para Jesus. Quando eles chegam, Jesus está conversando com a mulher, eles acham esquisito, e depois ele fala: coma, mestre, coma alguma coisa. E Jesus, eu acho que ficou percebendo, acho não, né? Porque não tem como Jesus não saber o que a gente pensa, né? Jesus sabe tudo. Jesus, ele antecipa fatos, ele sabe o que eu penso. Jesus deve ter ficado invocado com eles. Pô, esses caras, assim, em vez de pensar alguma coisa útil, está pensando coisa que não é para pensar. Aí ele falou assim: uma coisa eu tenho a fazer que vocês não sabem. Uma comida eu tenho para comer que vocês não sabem. Isso me chama atenção. Porque discípulo de Jesus pode não entender a comida que Jesus come. E qual é a comida que Jesus come? Fazer a vontade de meu Pai. O diabo, quando chega para Jesus e fala: transforma a pedra em pães, o que Jesus responde para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que é produzida pela boca de Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte para eles: as coisas da vida, elas têm as suas importâncias nos seus devidos locais e lugares. Tem que se comer. Ouvi o pastor Lorival pregar domingo, ele dizia assim que o magrinho, que quando você fica sem comer, que nem ele estava falando de Esaú, que Esaú vendeu o direito de primogenitura dele por quê? Porque ele queria o quê? Comer. Aí o pastor falou assim: ó, magrinho, se não ficar sem comer 30 dias, ele sobrevive, ele não morre. Aí ele falou assim, aí eu lembrei já de mim, né? Gordinho, se ficar sem comer, 90 dias ele aguenta. Eu falei: será que eu aguento ficar 90 dias sem comer? Mas, por que ele vendeu, ele dizia? Porque ele enxergou aquilo que era das coisas da vida, as coisas naturais. Jesus está dizendo o seguinte para a gente: eu enxergo aquilo que é prioridade. A minha prioridade, a minha estadia aqui na terra por esses tempos aqui, e nesse ministério intenso de 3 anos, é fazer a vontade daquele que me chamou. Jesus, ele disse assim, é prioritário. Jesus, então, ele se aproximou aqui dessa mulher samaritana e pregou para ela. Por quê? Porque ele sabia que as coisas iriam ser diferentes na vida dessa mulher. Ele sabia que tudo poderia acontecer na vida daquela mulher, daqueles homens. Ele sabia disso. Então, o que era prioritário para ele é isso aqui. Agora, me chama atenção os discípulos não saberem disso. O que me remete a pensar e fazer a pergunta a mim mesmo, eu não faço nem a pergunta a você, você pergunte a você mesmo. Será que eu e você sabemos qual é a vontade de Deus para nós? Porque, às vezes, se a gente fosse fazer uma aplicação aqui do texto, uma lição, eles apresentaram Jesus para comer, comida. Jesus falou, não, uma comida eu tenho para fazer que vocês não conhecem. E eu não sei se eles não conheciam por desconhecimento ou eles não conheciam por desinteresse. É diferente. Eu não conheço porque eu desconheço. Eu não conheço porque, na verdade, eu não quero conhecer. Me apresentaram. É desinteresse. Eu não sei o que era. Eles estavam sempre com Jesus, mas viviam fazendo coisas que, na verdade, eles precisavam de serem lapidados. Mas eles poderiam, estar comendo. Coma, Jesus, nós estamos comendo. Eu vejo aqui uma seguinte aplicação, meus irmãos e irmãs. Será que Deus ele não está ensinando para a gente que, além de comer todos os dias, eu e você, nos alimentarmos todos os dias,
da palavra de Deus, da verdade de Deus, da libertação do Evangelho, da cura de Deus, ele não tem uma outra expectativa em relação a nós, que a gente, além de comer, a gente compartilhe isso. Não é isso que ele está dizendo no texto? Compartilhe. Eu chamei vocês para serem o quê? Alguém que compartilhe. Eu chamei vocês para quê? Para vocês irem colher. É isso, para isso que eu chamei vocês. Então o que é prioridade? Prioridade é o reino de Deus, gente. Prioridade é o reino de Deus. Quando a pandemia chegou, a gente ouviu muitas coisas assim do tipo, né? Ela está controlada aí, tomara que ela vá embora, mas ela existe ainda, mas está controlada, graças a Deus. Mas a gente escutou algumas expressões assim que viraram clichês, tipo, como será o novo normal? Quem já ouviu essa frase? Muitas vezes, né? O novo normal. Como se a vida que a gente vivesse fosse tão normal. Com criança morrendo de fome, com marido matando mulher, com mulher morrendo o tempo inteiro na mão de homens, como se isso fosse normal. Como que vai ser o novo normal? E quando a gente abre a Bíblia, existem alguns teólogos que dizem assim que o normal, eu não vou lembrar o nome dele agora para citá-lo, né? Mas não é minha fala aqui, e nem frase minha, e ideia minha, mas tem um teólogo que fala assim que o normal, ele só é normal em Deus. O normal só é normal em Jesus. O normal só é normal no amor de Deus. O normal, ele só é normal quando a gente vive o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é normal. Normal é quando o reino de Deus se estabelece. Normal é quando Jesus ele olha para uma cena e ele vê uma mulher desqualificada, ele vê um povo desqualificado, ele vê um povo que é odiado pelos judeus, e ele é um judeu, aí ele vem e ele estabelece o normal. O normal não é isso. O normal é o amor de Deus ser derramado ao mundo por meio de nós. O normal é a gente falar, é pecado, aí está errado, mas abraçar aquele que está indo para o lado errado, mas dizer para ele que é pecado, ele tem que abandonar o pecado. A mulher adúltera lá que ia ser apedrejada, Jesus abraçou ela. Jesus escrevia lá na terra. E se você falar que Jesus estava escrevendo que o Palmeiras não tem mundial, eu cato você depois. Porque ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo. E um pastor, meu amigo corintiano, falou assim, eu sei que ele estava escrevendo o pastor Cássio, o quê? O Palmeiras não tem mundial. Eu falei, eu vou te dar uma bibliada na cabeça, rapaz. Que piada mais sem graça é essa, né, Celso? Mas aquela mulher, quando estava lá naquela situação, quando todos foram embora, o que Jesus falou para ela? Onde estão os teus acusadores? Ela respondeu, ninguém te condena? Ninguém, Senhor. Não ficou nenhum cidadão aqui que não tem pecado, porque Jesus falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se você nunca percebeu ali, a Bíblia faz questão de detalhar que os mais velhos foram saindo primeiro. Sabe por quê? Quanto mais se vive, mais se peca. Quanto mais se vive na vida, mais se peca. Nós somos pecadores, todo dia eu preciso me converter, todo dia eu preciso de Jesus. Mas Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Essa mulher samaritana, ela mudou. Os samaritanos que a ouviram mudaram também. Então por quê? Porque Jesus, ele entendeu o que era prioridade. Prioridade não era só comer. Prioridade era comer. Tá bom, eles poderiam comer, mas a prioridade deles é fazer a vontade de Deus. Vocês não entenderam com a minha vontade. A vontade do Pai, no caso. E a última lição, meus queridos irmãos, que eu vejo nesse texto aqui. Eu vejo quando Jesus ele vocaciona os discípulos a acolher nesse texto, quando eu vejo que a alma humana ela foi impactada. Porque Jesus sabia que existiriam frutos. Jesus sabe que existirão frutos. Jesus sabe. O verso 38 fala assim, quando ele ordena, eu vos enviei para acolherem, é porque ele sabia que os samaritanos iriam encontrar com Jesus. Quando Jesus, então, ele nos incentiva, quando Jesus ele nos fala assim, olha, aprendam que nem só de pão vive o homem, ele sabe que a palavra de Deus, ela vai nos mudar. A palavra de Deus, ela vai nos transformar. E a palavra de Deus, ela vai nos corrigir. A palavra de Deus, ela vai nos direcionar. Portanto, meus irmãos, olha, missionário. Eu quero ser missionário lá na África. Se for chamado de Deus, você vai ser missionário lá na África. O missionário Harold Williams esteve aqui no Brasil, lá na década de 50, e ele veio trazer uma mensagem do Evangelho.
que é a mensagem quadrangular. Deus esteve com ele. Tá bom. Olha o tamanho que ficou a nossa igreja. Às vezes você não sabe o tamanho da nossa igreja. Ela é gigante, a nossa igreja. Nossa igreja é gigante. Mas não é só a nossa igreja. A Assembleia de Deus é gigante. Batista é grande. Outras igrejas são grandes. Porque todas e todos, nós anunciamos a quem? A Jesus. Nós anunciamos aquele que disse assim, eu vos enviei, para quê que eu chamei vocês? Meninos, ele chama os discípulos e fala assim, vocês estão pensando só em comida, vocês estão pensando em coisas assim, vocês estão me olhando com um olhar torto porque eu estou conversando com uma mulher samaritana, vocês estão achando ruim porque eu estou passando por Samaria, vocês estão achando ruim porque eu penso, eu atendo gente que é, os religiosos no caso, que são pecadores, vocês não estão entendendo, eu vim aqui para ganhar muita gente para o meu Deus. E eu chamei todos vocês para que vocês sintam o peso dessa vocação e desse chamado, para que vocês colham. E eu termino a minha fala dizendo assim, o seguinte para você. Talvez você vai plantar e não vai colher. Mas isso não quer dizer que você não tem que plantar. Com base nisso que Jesus falou, eu estou mandando vocês escolherem, outros plantaram. Quem plantou antes deles? Os profetas. Profetas que morreram, profetas que foram odiados, pessoas que morreram por causa do Evangelho. Como a Bíblia diz na galeria dos heróis da fé, homens que foram cerrados pelo meio pelo Evangelho. Jesus que morre na cruz e se doa na cruz por mim e por você. Hoje é o domingo de Páscoa. Que nem a Sandra muito bem explicou aqui o significado, que não é um coelhinho, não é um chocolate. Mas as pessoas falam assim, poxa, né? E a gente já falou isso. Quem crucificou Jesus foram os religiosos. Quem crucificou Jesus foram os romanos. Tudo isso tem a sua verdade, mas a verdade principal que eu vejo é que quem, na verdade, matou Jesus foram os homens, os nossos pecados, mas ele se deixou morrer. Quando Jesus está lá no Getsemane, que o Pedro corta a orelha do soldado Malco, ele pega a orelha do cara, faz um milagre, ele cura, e fala, Pedro, coloca a tua espada aí, guarda a tua espada. Quando eles vão até ele falou assim, eu poderia chamar aqui, pedir para o meu pai que viessem anjos aqui me socorrer e viria. Ou seja, ele morre porque ele quis morrer. Mesmo chegando ao ponto de ficar ali naquele momento de angústia, que o salmista fala que angústias do inferno se apoderaram de mim, fazendo referência a Jesus, que ele morre pelo meu pecado de hoje, de amanhã, morreu pelo teu, mas ele se entregou e ele morre para produzir em nós vida. Por isso que enquanto ele viveu na terra, com os discípulos naqueles 3 anos principalmente, enquanto ele viveu aqueles 3 anos, ele quis ensinar para eles o seguinte, existe uma comida para ser comida. Existe algo para se comer. O algo para se comer que vale a pena comer é fazer a vontade do Pai. E Deus chamou eu e você para que a gente seja missionários, que vamos colher, mesmo onde a gente não plantou, mas que a gente colha, porque essa é a nossa vocação hoje e será a vocação da igreja sempre. Deus abençoe vocês. Beijo no coração de todos. Fiquem na paz.